Como um país que durante décadas proibiu jogos de azar, passou a conviver com propagandas de apostas em praticamente todos os lugares. Por que artistas, influenciadores, jogadores de futebol e celebridades promovem plataformas que fazem milhões de brasileiros perderem dinheiro todos os dias? E a pergunta mais difícil de todas: quem é o verdadeiro responsável por esse fenômeno? É quem cria a armadilha ou quem cai nela? O que é um jogo de azar? A expressão jogo de azar existe porque o resultado depende predominantemente da sorte. O participante não controla o resultado, e a palavra azar vem justamente da ideia de imprevisibilidade. Exemplos: roleta, caça-níqueis, bingo, loteria, cassino, bets esportivas. Você pode estudar, você pode analisar, você pode criar estratégias. Mas o resultado final nunca estará completamente sob seu controle. É diferente de uma profissão, de um negócio ou de um investimento produtivo. Quando uma pessoa aprende uma profissão, ela está adquirindo uma habilidade que ninguém pode tirar dela. Um eletricista pode prestar serviços, uma costureira pode produzir peças, um advogado pode defender clientes, um professor pode formar alunos. Quanto mais essas pessoas praticam, mais valiosas elas se tornam. E quanto mais valiosas se tornam, mais dinheiro podem ganhar. Imagine duas pessoas recebendo R$ 1.000. A primeira pega esses R$ 1.000 e compra um curso, ferramentas ou equipamentos para trabalhar. A segunda pega os mesmos R$ 1.000 e aposta. A primeira está investindo em algo que aumenta sua capacidade de gerar renda. A segunda está tentando multiplicar dinheiro sem aumentar seu valor para o mercado. Uma está construindo, a outra está torcendo. Quem constrói depende principalmente de si mesmo, quem aposta depende principalmente do acaso. O jogo nos remete a uma ilusão perigosa, a ideia de que a prosperidade pode acontecer sem construção, que o sucesso pode vir sem desenvolvimento, que a riqueza pode surgir sem gerar valor para ninguém, e é justamente essa fantasia que seduz tantas pessoas. Observe as pessoas realmente prósperas. O médico ficou anos estudando, o empresário passou anos construindo clientes, o comerciante levou anos formando reputação, o engenheiro desenvolveu conhecimento, o investidor aprendeu a administrar riscos. Quase ninguém construiu patrimônio apostando. Mas milhões tentam repetir um caminho que quase nunca funciona. É por isso que os jogos de azar continuam crescendo, porque eles vendem uma promessa que o trabalho não vende. O trabalho promete progresso, a aposta promete transformação instantânea, o trabalho diz: venha construir. O jogo diz: venha sonhar. No trabalho, esforço gera resultado. No jogo, o resultado depende principalmente da probabilidade. Sempre foi liberado no Brasil? Não, e essa parte da história é extremamente interessante. Durante boa parte do século XX, os cassinos funcionavam normalmente no Brasil. Inclusive eram locais luxuosos, frequentados por artistas, empresários e políticos. Mas em 1946 aconteceu uma mudança radical. O então presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu os jogos de azar em todo o território nacional. O argumento oficial envolvia proteção moral da sociedade, combate ao vício, proteção das famílias, combate à exploração financeira dos mais pobres. Durante décadas os cassinos desapareceram. Mas a vontade das pessoas de apostar nunca desapareceu. O retorno das apostas. Durante séculos, o jogo de azar tinha uma barreira física. Se uma pessoa quisesse apostar, ela precisava sair de casa. Precisava ir até um cassino. Precisava se deslocar, gastar tempo, enfrentar uma certa burocracia e muitas vezes, estar em um ambiente associado ao luxo e entretenimento. O ato de apostar era um evento, existia uma preparação, existia uma decisão consciente de ir até aquele lugar.
A internet ultrapassou todas as barreiras e o cassino deixou de operar nos prédios de grandes cidades, passando a morar no bolso de cada pessoa. O retorno das apostas acarretou em uma grande revolução: o cassino no bolso. Esses jogos de cassino online são denominados nos dias atuais de bets. O termo deriva do inglês to bet, que significa apostar. Nas plataformas, o usuário arrisca um valor em dinheiro prevendo o resultado de eventos esportivos, como partidas de futebol, ou jogos de cassino online, como o Tigrinho, por exemplo. Hoje, uma pessoa pode estar deitada na cama, esperando o ônibus, no intervalo do trabalho ou no sofá de casa e em menos de um minuto, ela pode criar uma conta, fazer um depósito e começar a apostar. A distância entre o impulso e a ação praticamente desapareceu. Porém, aqui existe algo muito importante que pouca gente percebe: o perigo da facilidade. Quanto mais fácil é consumir algo, mais vezes você tende a consumir. Pense em uma padaria que fica a 10 quilômetros da sua casa. Você provavelmente vai pensar 2 vezes antes de ir até lá. Agora imagine que essa padaria está a alguns passos da sua casa, o cheiro de pão aparece a qualquer hora. O produto está disponível 24 horas por dia. A tentação aumenta. O jogo agora acompanha você. Antigamente, quando o cassino fechava suas portas, o jogo acabava. Você voltava para casa, sua rotina continuava. Hoje, o cassino nunca fecha. Ele está disponível às 2 da manhã. Está disponível em um domingo. Está disponível quando você está feliz. E também quando você está triste. Ele acompanha seus momentos de euforia, de ansiedade e de frustração. O poder dos algoritmos e da tecnologia. As plataformas modernas não são apenas versões digitais dos cassinos antigos. Elas utilizam recursos de tecnologia, design e marketing para tornar a experiência mais envolvente. Cores chamativas, animações, sons de vitória, bônus de entrada, promoções e notificações. Tudo isso faz parte de uma experiência pensada para manter o usuário engajado. Outra grande transformação é a democratização do acesso. Antigamente, os cassinos estavam associados a uma elite econômica, turistas ou pessoas com maior poder aquisitivo. Hoje, qualquer pessoa com um celular e alguns reais na conta pode participar. E é aí que surge uma grande mudança social. O jogo, que antes estava limitado a determinados lugares, passou a entrar em todos os bairros, em todas as classes sociais e em todas as faixas de renda. Por que o governo permite? Essa é uma das perguntas que mais geram debate. Existem basicamente 3 argumentos. 1. Arrecadação de impostos. O governo percebeu que milhões de brasileiros já apostavam em plataformas estrangeiras. Então surgiu a ideia: se as pessoas já apostam, por que não regulamentar e cobrar impostos? A regulamentação permite arrecadação. 2. Controle do mercado. O argumento oficial é que um mercado regulamentado pode ser fiscalizado. Em teoria, combate fraudes, exige identificação dos usuários, impede lavagem de dinheiro, cria regras de publicidade. Pelo menos esse é o objetivo. 3. Impossibilidade de proibir na prática. Hoje a internet atravessa fronteiras. Mesmo proibindo, muitas plataformas continuariam funcionando no exterior. Por isso, vários países optam por regulamentar em vez de proibir. Antigamente era fácil proibir um cassino. Imagine que existe um cassino em uma avenida de uma cidade. O governo decide que aquele cassino é ilegal. O que ele faz? Vai até o local, fecha as portas, apreende os equipamentos e multa os responsáveis. O cassino dependia de um endereço físico para funcionar, mas a internet mudou as regras. Agora imagine que uma empresa de apostas está instalada em outro país. Por exemplo, ela tem seus servidores em outro território. Seus donos vivem em outro país. Sua empresa está registrada em outro lugar. Porém, ela possui um site ou aplicativo que qualquer brasileiro consegue acessar pelo celular. Então surge um grande problema. Como um governo pode fechar fisicamente uma empresa que está fora de suas fronteiras?
Ele não pode simplesmente mandar a polícia em outro país para fechar a empresa. Cada país tem suas próprias leis e sua própria soberania. O ponto é que proibir na internet é muito mais difícil e custoso do que proibir um estabelecimento físico. Por isso, muitos governos chegam à conclusão de que é mais eficiente regular, fiscalizar e tributar do que tentar eliminar completamente a atividade. Por que esse mercado cresce tanto? O crescimento das apostas não pode ser explicado apenas pela facilidade do celular, pela propaganda ou pela legalização. Essas são partes importantes da história, mas é essencial entender o verdadeiro motor por trás dessa indústria e que toca em um dos sentimentos mais antigos do ser humano: o desejo de mudar de vida. A Bet não vende um jogo, ela vende uma fantasia. Pense em uma propaganda de aposta. Raramente ela diz: venha perder dinheiro conosco. Ela mostra outra narrativa: uma pessoa feliz, uma pessoa comemorando, uma pessoa sacando dinheiro, uma pessoa viajando, uma pessoa vivendo uma vida de sucesso. A mensagem implícita é: talvez o próximo vencedor seja você. E aqui existe um detalhe muito interessante. A chance de ganhar é o produto mais sedutor que existe, porque o ser humano é movido pela esperança. A esperança é um combustível poderoso. Imagine uma pessoa que trabalha todos os dias. Ela acorda cedo, pega ônibus e enfrenta trânsito. Recebe um salário que mal cobre suas despesas. Ela olha para o futuro e pensa: será que daqui a 10 anos minha vida vai ser diferente? A resposta pode parecer distante, improvável e incógnita. Por outro lado, quando uma pessoa é impactada por uma propaganda que diz: você pode transformar sua vida hoje, é uma promessa emocionalmente muito mais atraente. O caminho é mais curto, porém, pelo menos, não é necessário esperar 10 anos para mudar de vida, você pensa. O cérebro humano tem dificuldade com a probabilidade. Esse é um ponto fascinante. Nosso cérebro não foi construído para pensar como um matemático. Ele é muito mais sensível a histórias. Por exemplo, uma pessoa vê na internet alguém dizendo: ganhei 50 mil reais em uma aposta. Essa história fica gravada na mente. Ela pensa: se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Mas ela não vê as milhares ou milhões de pessoas que perderam pequenas quantias todos os dias e não fizeram vídeos contando isso. Nós vemos os vencedores que aparecem, mas não enxergamos a multidão de perdedores que ficou no caminho. A ilusão do quase. Existe outro mecanismo psicológico extremamente poderoso: o quase. A pessoa aposta, perde, mas pensa: eu estava perto, na próxima eu acerto, faltou pouco. E isso mantém a pessoa tentando novamente. O problema é que cada nova tentativa pode representar uma nova perda. A sensação de controle. Outro ponto fundamental: as bets modernas, principalmente as esportivas, criam uma sensação de que o jogador tem conhecimento. Ele pensa: eu acompanho futebol há 20 anos, eu conheço os times, eu sei quem vai ganhar. E realmente, conhecimento pode ajudar em algumas decisões de aposta. Mas o resultado de uma partida envolve muitos fatores imprevisíveis: um erro do juiz, uma expulsão, uma lesão, um gol inesperado ou uma atuação fora do comum. A incerteza continua sendo parte central do jogo. A emoção vicia mais do que o dinheiro. Muitas pessoas imaginam que o jogador aposta apenas porque quer dinheiro. Nem sempre. Existe também a adrenalina, a expectativa, o coração acelerado. A sensação de estar a um passo de ganhar. É uma montanha-russa emocional. A pessoa pode passar horas pensando: agora vai, eu vou recuperar, essa é a minha chance. Por que as pessoas continuam jogando? Esse tópico é provavelmente o mais importante de todo o vídeo, porque responde a uma pergunta que muita gente faz: se a maioria perde dinheiro, por que continuam jogando? A resposta não está na matemática, mas sim na psicologia e talvez até na biologia. Porque as apostas exploram mecanismos que já existem naturalmente dentro do cérebro humano. O cérebro humano foi programado para buscar recompensas. Isso acontece desde os tempos mais antigos.
Quando nossos ancestrais encontravam comida, abrigo ou segurança, o cérebro liberava substâncias associadas ao prazer e à motivação. Era uma forma de dizer: isso foi bom. Faça de novo. Esse mecanismo foi fundamental para a sobrevivência da espécie. O problema é que o mesmo mecanismo também responde às atividades modernas, como redes sociais, videogames e jogos de aposta. Por isso eu gosto de fazer uma comparação interessante. Quando você abre uma rede social, não sabe o que vai encontrar. Talvez encontre um vídeo engraçado, talvez uma notícia, talvez nada interessante. Porém, você continua rolando a tela. Por quê? Porque a próxima postagem pode ser excelente. O cérebro adora essa incerteza, e é exatamente por isso que tanta gente fica presa ao celular. É o corpo tomado por substâncias associadas ao prazer e à satisfação. Quando a diversão se transforma em recuperação, isso se torna uma mudança altamente perigosa, pois a aposta deixa de ser entretenimento para virar tentativas de corrigir prejuízos anteriores. Depois de algumas perdas, o objetivo muda e ele já não quer ganhar, ele quer recuperar o dinheiro perdido. E os artistas? Agora entramos na parte mais polêmica. Por que tantos artistas divulgam bets? Porque as empresas pagam muito. Muito mesmo. E em alguns casos, os contratos são milionários. Você vê cantores, influenciadores, ex-atletas, apresentadores, jogadores de futebol. Todos promovendo a mesma mensagem: olha, como é fácil ganhar. Os artistas sabem o que estão fazendo? Existem 3 possibilidades. Primeira, alguns acreditam que estão apenas divulgando um produto legalizado. Na visão deles, estou fazendo publicidade. Nada demais em anunciar um refrigerante ou um carro. Segunda, alguns sabem que muitas pessoas perderão dinheiro, mas consideram isso responsabilidade individual. Terceira, alguns talvez não compreendam totalmente o impacto social da própria influência. Principalmente sobre jovens, desempregados, pessoas endividadas, indivíduos vulneráveis emocionalmente. A grande questão moral. Aqui surge uma questão ética. Quando uma celebridade influencia milhões de pessoas, ela também assume alguma responsabilidade pelas consequências? Se uma pessoa famosa ganha milhões promovendo apostas, mas parte do público perde o salário do mês, existe responsabilidade moral? Essa pergunta não é tão simples de responder, e justamente por isso gera tanto debate. De quem é a culpa? As pessoas gostam de procurar um vilão, mas a realidade costuma ser mais complexa. Existe uma responsabilidade que precisa ser compartilhada entre as empresas, porque criam mecanismos para aumentar o tempo do usuário no jogo. Os influenciadores, porque emprestam sua credibilidade à marca. O governo, porque regulamenta e fiscaliza. O usuário, porque toma a decisão de colocar dinheiro dentro nas plataformas. O que está por trás das bets? Não é apenas um jogo, é uma indústria. Imagine uma grande plataforma de apostas. Por trás daquele aplicativo aparentemente simples e inofensivo existem programadores, matemáticos, estatísticos, especialistas em marketing, psicólogos comportamentais, analistas de dados, designers, publicitários. Todos trabalhando para responder uma pergunta: como fazer o usuário permanecer mais tempo na plataforma? Porque o lucro não vem de uma aposta, o lucro vem da repetição. As bets não estudam apenas números, elas estudam pessoas. Elas procuram entender o que faz alguém clicar, o que faz alguém voltar, o que faz alguém permanecer mais tempo, o que faz alguém depositar novamente. É um ambiente criado por especialistas que estudam há décadas como capturar atenção, estimular engajamento e incentivar o retorno dos usuários. As plataformas buscam entender o comportamento de seus clientes, a diferença é que nesse mercado, o comportamento humano é o próprio negócio. Por que existem bônus? Muitas pessoas acreditam que os bônus são apenas gentilezas. Mas pense na lógica. Imagine um supermercado oferecendo uma degustação gratuita. O objetivo não é alimentar você, o objetivo é fazer você experimentar o produto.
Com as apostas acontece algo parecido, o bônus reduz a sensação inicial de risco. A pessoa pensa, vou tentar porque estou usando o dinheiro do bônus. E muitas vezes esse é o primeiro passo para o vício. A era dos dados. Aqui está algo que muita gente não percebe. As plataformas modernas sabem muito mais sobre o comportamento dos usuários do que os cassinos antigos jamais souberam. Elas conseguem medir quanto tempo você permanece online, quais jogos prefere, em quais horários costuma entrar, quais promoções chamam mais sua atenção, com que frequência você aposta. Esses dados são medidos e capturados pelo tão famoso algoritmo, ajudando empresas a melhorarem seus produtos e suas estratégias de retenção. Quando olhamos para uma bet, enxergamos apenas um aplicativo. Mas por trás daquela tela existe uma indústria bilionária. Uma indústria que combina matemática, tecnologia, marketing, psicologia e análise de dados. Porque o verdadeiro produto não é a aposta. O verdadeiro produto é o tempo que você passa apostando. E quanto mais vezes você volta, mais valioso você se torna para o sistema. Obrigada por assistir e me siga para mais conteúdos interessantes.